Boa tarde a todos. Desde já, em nome de toda a Comissão, agradecemos à doutora Maria da Conceição Lopes por ter aceitado o convite para a participação neste workshop. A doutora é licenciada em História, com doutoramento em Arqueologia pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, com a tese A Cidade Romana de Beja, percursos e debates acerca da Pax Iulia. Obteve o diploma d'Études Approfondies na Universidade de Bordeaux-Tours no ano de 1987, com o trabalho Les Céramiques Romaines d'Importation dans le Sud do Portugal. É docente da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra desde o ano letivo de 1986-1987, sendo atualmente professora auxiliar. É coordenadora do Centro de Estudos de Arqueologia, Arte e Ciências do Património da Universidade de Coimbra, diretora da secção de Arqueologia do Departamento de História, Arqueologia, Artes da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, membro do Centro Europeu de Estudos da Alta Mesopotâmia e responsável pela equipa portuguesa nas escavações de Tel Beidar, na Síria. Encontra-se envolvida em vários trabalhos de pesquisa, dentre os quais a recuperação holocénica e pleistocénica da variação secular geomagnética do Atlântico Norte, implicações geomagnéticas e vulcanológicas, e também Arqueologia das Cidades de Beja, um projeto de arqueogeografia e arqueologia urbana. Antes de passar a palavra à doutora, peço a todos que desliguem os microfones para que possamos ouvir a exposição. Se tiverem intervenções ou questões, por favor, façam-nas no bate-papo aqui do Zoom, durante o período de debate que se iniciará logo após o fim da exposição da professora. Boa tarde a todos. Queria começar por fazer uma pequena correção antes de fazer o agradecimento. De facto, independentemente de já não ser professora auxiliar, felizmente que já ao fim de 20 anos consegui passar de categoria, ou abriram concursos públicos para isso, mas esse é um dado menor. Eu não tenho nenhum cargo na faculdade neste momento, a não ser um cargo científico, é o de coordenadora do Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património, e sou, obviamente, também, como foi dito, pela Universidade de Coimbra, a coordenadora ou responsável portuguesa junto da rede europeia ECUMS, portanto, dos estudos de Alta Mesopotâmia. Sou licenciada em História, variante de Arqueologia, e essa licenciatura implicava que nós obrigatoriamente tivéssemos a disciplina, na altura chamava-se disciplinas e não cadeiras, a disciplina de numismática antiga como uma disciplina anual obrigatória. E foi no quadro desse percurso académico no qual nós tínhamos numismática como disciplina obrigatória, que no ano de 1987 eu fiz um concurso para entrar na Faculdade de Letras para dar numismática e, portanto, sou docente da disciplina de numismática desde o ano de 1987, disciplina que desde então tem funcionado na Faculdade de Letras, à exceção de 3 ou 4 anos, agora quando se passou, ou quando se fez uma reforma curricular na faculdade e as disciplinas passaram a ser 4 apenas obrigatórias e as outras portanto, são opções. A disciplina de numismática é atualmente uma disciplina de opção da licenciatura em Arqueologia e das demais licenciaturas da faculdade. E, portanto, é de alguma maneira um gosto muito grande dizer que a Faculdade de Letras, embora mantenha como opção, mantém a cadeira de numismática como uma cadeira no seu currículo, facto que só acontece em paralelo na Universidade do Porto, através do professor Rui Centeno. E, portanto, agradeço muito aos alunos de História, que não tendo esta disciplina como uma disciplina curricular no seu currículo normal, mas podem a fazer sempre como opção, agradeço terem-me convidado para esta sessão, para este workshop. E queria começar por lhes dizer que poderíamos em numismática podíamos tratar de muitos temas. Poderíamos tratar temas tais como a moeda surge como meio para facilitar as trocas comerciais, como dizia Heródoto,
será esta razão ou qualquer outra razão que deu origem à moeda? Quando é que apareceu a moeda? E afinal de contas, quando falamos de moeda, falamos de quê? Moeda e dinheiro são a mesma coisa? Falar de numismática é falar de uma disciplina científica ou falar de uma prática de coleção de moedas, de organização de catálogos, portanto, para que possamos fazer coleções. Podíamos ficar aqui a falar de outros temas, da importância da numismática, por exemplo, para a economia, ou da numismática para os estudos de economia, ou da importância da numismática para os estudos de artes, ou da importância da numismática para os estudos das arqueometrias. Poderíamos escolher um conjunto vasto de temas para trabalhar. Eu fiz uma síntese de alguns temas, evidentemente que não vou tratar de todos, e tentarei, neste tempo, que é evidentemente escasso para tratar todas as problemáticas que a numismática envolve, para fazer um resumo daquilo que hoje em dia tratamos na disciplina de numismática na Faculdade de Letras. E, de alguma forma, aproximar-me daquilo que é o objetivo fundamental, que é o de dar à numismática o estatuto de ciência, um estatuto de ciência capaz de produzir conhecimento novo a todo momento e de conhecimento importante para a compreensão da evolução das sociedades nas suas diferentes dimensões, desde político-religiosas às questões económicas ou artísticas, etc. E talvez a primeira questão que se nos coloque é exatamente, portanto, está aqui um resumo daquilo que eu vou fazer, numismática e moeda, vou tratar essa questão, fazer uma pequena introdução, uma breve introdução de historiografia relativa à evolução da numismática como disciplina científica, a numismática enquanto disciplina, portanto, que tem um objeto de estudo, a numismática nas suas duas vertentes, a científica e a colecionista, e com isto quero desde já esclarecer que uma não exclui a outra, antes pelo contrário, mutuamente fazem uma disciplina extraordinariamente interessante e com um potencial de inovação fantástico, e falarei isso mais no final. Definiremos moeda, e nesta altura passarei imediatamente para as sociedades sem a moeda metálica e para a origem da moeda, e aqui gostaria de me deter, e foi esse tema que eu até trabalhei mais aqui, gostaria de me deter um pouco de tempo para justamente trazer para a história, para o âmbito da história, as questões das sociedades sem moeda metálica. E para vermos a importância que, afinal de contas, têm na nossa documentação histórica estas sociedades. Depois, fabricar, usar e ocultar moeda, enfim, a importância de tudo isso, e depois a numismática e as outras disciplinas. Vou tentar, enfim, fazer um pequeno e breve, como compreenderão, resumo de tudo isto para podermos avançar. Trouxe-vos aqui, resumi aqui algumas das expressões figurativas, se me permitem assim dizê-lo, que remetem para a época romana, para moedas da época romana e para moedas que reproduzem a alegoria da Espanha. E temos várias moedas e todas elas têm Espanha como legenda e todas elas têm a Espanha reproduzida. E vemos que são todas diferentes, nenhuma é igual. São todas absolutamente diferentes, embora tenham características bastante similares. Por exemplo, se pegarmos nesta que tem o coelhinho aqui nas pernas da Espanha, que segura evidentemente um dos seus símbolos, um ramo de oliveira, verificamos que o coelho aqui já não existe nesta outra. Ou que neste denário magnífico republicano, que é sem dúvida uma das primeiras reproduções da Espanha, com evidente alegoria da Espanha, ela não se compara com o cesto que temos, desculpem, esta é a África, por acaso esta é a África, peço desculpa, mas não se compara com a Espanha que temos aqui, de perna traçada, bem descansada. Enfim, temos esta outra que está aqui
de Adriano, este sestércio de Adriano, e já me estão a ouvir falar de moeda, já falei de denário, já estou a falar de sestércio, de Adriano tem a África reproduzida num conjunto magnífico de alegorias que foram produzidas ao longo do tempo de Adriano. Mas trouxe-vos estas imagens para vos dizer que durante toda a Idade Média as moedas e, e as outras expressões artísticas e monumentais da antiguidade eram tratados como desperdícios da humanidade, da história do homem. A história do homem nesse período romano, no período romano, era de facto um desperdício, era um momento de desgraça para a história da humanidade. Porquê? Por todas as razões que nós sabemos, desde o Nero, que persegue os cristãos e que põe Roma a arder, ou que supostamente lança o fogo a Roma, ao Calígula e todas as suas orgias, ou ao Cómodo, que vocês viram no filme O Gladiador, que enfim, que se preocupava mais em estar na arena que a governar o império, ou o Diocleciano, que mais uma vez perseguiu os cristãos. Portanto, estes desperdícios da antiguidade portanto, estes desperdícios da antiguidade são completamente desprezados durante o período medieval. E sim, não é senão no Renascimento que estes e outros objetos do passado, da história do passado, são recuperados para a história da humanidade. E, no caso das moedas, podemos dizer que este humanismo renascentista recupera estes objetos. E Francesco Petrarca, que nasceu em 1303 ou 304, segundo alguns, é considerado por alguns estudiosos como estando na origem da numismática. Porquê? Porque ele identificou e ordenou moedas romanas por via de um método que para a altura era muito avançado, portanto ordena-os em função da tipologia dos seus anversos. A moeda tem duas faces, tem um anverso, que é o lado principal, a face principal da moeda, e um reverso, que é a face complementar dessa face principal. Podemos dizer que a face principal é a face que nos permite identificá-la. Por exemplo, hoje nos nossos euros, a face principal é aquela que nos permite saber se é um euro de Espanha, ou se é um euro de França, ou se é um euro de Portugal. Portanto, é a face, digamos, identitária da própria moeda. E ordenou-os a partir desses anversos e ordenou essas moedas comparando com aquilo que vinha escrito na história Augusto e, portanto, nas vidas, as 12 vidas, as vidas dos 12 Césares de Suetónio. Portanto, compara as moedas com as fontes históricas e ordena essas moedas. E, portanto, Petrarca, por este método de ordenação das moedas, de, digamos, catalogação, que ainda não é, mas de ordenação, é considerado, então, o primeiro numismata, o qual ele mesmo, Petrarca, dá à moeda uma função de documento histórico. E atribui também a esta moeda um propósito moral e político. Por exemplo, na sua ordenação de moedas, não deveriam constar moedas nem de Calígula nem de Nero. Justamente, neste propósito moral e político, ficavam de fora, fazia-se censura àqueles que são tidos como os mais digamos, mais ferozes e mais perversos imperadores da época romana. E estamos a falar da época romana porque o Petrarca se ocupou de moedas romanas. O humanismo renascentista, aos poucos, vai evoluindo este primeiro passo dado por Petrarca e, por exemplo, entre 1492 e 1494, Bernardo Rucellai, a partir das moedas, faz a identificação da estátua equestre de Marco Aurélio, que até aí não lhe era atribuída. Portanto, a partir do anverso que vemos aqui nestas moedas, que aqui vemos, deste anverso, identifica exatamente o imperador que está a cavalo, ou que está, portanto, no cavalo, no dorso do cavalo, da estátua equestre que está hoje em Roma, no Campo d'Oro.
E a evolução vai sendo feita ao ponto de, se Petrarca foi aquilo que nós chamamos o primeiro numismata, o primeiro verdadeiro catálogo de numismática, digamos já numa evolução de método, o primeiro catálogo de numismática é um catálogo publicado em Paris, no princípio do século XVI, em 1514, de um senhor chamado Guillaume Baudet, de Asset Partibus Eius Libri, quinque, que é um inventário e estudo que trata do significado e do valor da moeda antiga, aqui já grega e romana. Este catálogo foi divulgado praticamente por toda a Europa e em Portugal teve, e temos na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, uma cópia de tradução. Mas também foi adaptado para alguns estudos que se fizeram, como, por exemplo, os discursos, que no século XVI, o Manuel Severino de Faria, 1584, que viveu entre 1584 e 1655, fez os discursos sobre as moedas de Portugal, afirmando Portugal como um dos países que segue na frente da afirmação da numismática como uma ciência de estudo do passado, do estudo dos objetos do passado ao serviço da história, com o mesmo estatuto que as epígrafes e as medalhas. As medalhas eram como se chamavam as moedas. E, tal como as epígrafes, que são, portanto, a escrita feita em pedra, portanto, as epígrafes, estes objetos darão testemunho direto e fossilizado dos factos que explicam as fontes escritas. Ou seja, as fontes escritas são explicadas por estes mesmos objetos. E temos aqui um elemento fundamental que, já no século XVI, é trazido para a construção do discurso histórico. O humanismo renascentista em Portugal, que, enfim, não vamos aqui desenvolver, mas sabemos que tem figuras pioneiras e tem figuras importantíssimas, tem uma figura bastante interessante que nem sempre é falada, mas que nós na numismática falamos por ter sido quem terá escrito o primeiro tratado de numismática, Dom Afonso de Portugal, que escreveu o Tractus de Numismate, portanto em 1510 terá publicado essa mesma obra. E, portanto, Jerónimo Cardoso, que se intitula Lusitano ou Lamecense, surge também ele como um indivíduo interessantíssimo, uma vez que se apresenta como um pedagogo do Renascimento, e nessa altura redige um opúsculo em verso sobre a numismática e um resumo versificado do livro V de Guillaume Baudet, e portanto que foi impresso, como eu já disse há pouco, em Coimbra pela primeira vez em 1561. E portanto temos Portugal neste momento a seguir os passos do que melhor se faz na Europa e deste desenvolvimento desta disciplina. E poderíamos continuar enfim, desenvolver ou detalhar esta evolução da numismática como disciplina científica, mas eu vou apenas apresentar mais 2 ou 3 exemplos para vos dizer, justamente, como por exemplo o Dom Afonso de Portugal, que estava na esfera da ação de André de Rezende, um dos nossos grandes homens do Renascimento, na esfera de André de Rezende, juntamente com os seus sobrinhos, infantes Dom Afonso, e Dom Henrique e Dom Luís, e portanto, juntamente com eles, constituíram estas obras, ou estes princípios, se quisermos, ou estes elementos pioneiros que fizeram com que, por exemplo, Dom Manuel tivesse uma excelente coleção de moedas, mas sobretudo Dom João III tem uma coleção interessantíssima de moedas, que aliás nós sabemos que as tinha, até porque ofereceu algumas moedas gregas a André de Rezende. E, portanto, estes tratados são fundamentais, estes tratados que são uma espécie de tratados teóricos sobre a importância da moeda, são fundamentais para o desenvolvimento da disciplina científica, que a partir do século XVI tem em Espanha e sobretudo em Itália grandes teorizadores. A evolução vai-se fazendo destes catálogos que vão evoluindo e que se vão refinando à medida que avançamos no século XVI
e XVII, e chegamos ao século XVIII, em que a numismática perde um pouco a sua importância em função de outros estudos que mais, digamos, que mais se destacam, como os estudos de zoologia, os estudos de botânica e das grandes coleções de botânica e de zoologia. E se a numismática aparece associada às grandes coleções, evidentemente, estas grandes coleções no século XVIII, sobretudo, têm um grande interesse, e durante o século XVIII a numismática como que desaparece um pouco, não desaparece totalmente, mas como que, digamos, refreia o seu desenvolvimento. E no século XIX, encontramos os estudos numismáticos a participar ativamente na construção de gabinetes científicos, no aprofundamento da ciência, com a construção de grandes coleções, portanto, numismáticas, com a criação de gabinetes numismáticos, que por sua vez se organizam com uma entidade científica, que é o coordenador. Depois, essa entidade científica cria em torno dela um conjunto de indivíduos que se organizam como se fossem um centro de investigação, os quais trabalham para a catalogação, e essa catalogação vai dar origem às sociedades numismáticas nacionais, às revistas e boletins especializados, às exposições públicas em museus, e, mais uma vez, Portugal está absolutamente na frente, ou está em paralelo com as grandes sociedades numismáticas francesa e belga que aparecem na altura e desculpem, que aparecem na altura, e também com portanto, e em que Portugal aparece e se destaca com o rei Dom Luís, que é absolutamente uma figura interessantíssima neste processo todo, um pouco mais tarde, evidentemente, não no século XVIII, mas um pouco mais tarde, no século XIX, Dom Luís aparece como, no final do século XIX, aparece como, de facto, uma figura importantíssima na construção da numismática como ciência em Portugal. Mas esse seria um outro tema bem interessante para percebermos como Portugal, e estão a ver por estes pequenos dados que eu vos vou dando, como Portugal nunca esteve de fora, antes, pelo contrário, sempre seguiu em paralelo este desenvolvimento da disciplina científica. E a grande coleção que o Dom Luís faz em Lisboa e que depois leva à grande exposição de Paris é de facto digamos, um exemplo de como Portugal alinha perfeitamente com este movimento que se vai construindo na Europa. Este movimento que se vai construindo na Europa é um movimento, como eu dizia há pouco, se afirma muito bem, sobretudo quando se discutem, e nós sabemos isso, e nós historiadores sabemos muito bem como a Europa dos nacionalismos no século XIX é importante. E nós vemos justamente no século XIX essa ideia dos nacionalismos, essa disputa pelos nacionalismos e a convocação do passado, sobretudo do passado romano e do passado clássico, para afirmar a importância das nações. Nós vemos a numismática a participar. Por exemplo, Ernest Bablon, que foi o coordenador do gabinete da numismática de Paris, durante muito tempo, que é um homem, como vemos, absolutamente fundamental para o desenvolvimento da numismática como ciência, Ernest Bablon escreveu uma obra que se chama As Origens da Moeda, e Camille Jurien diz que esta obra foi encorajada pelo seu desejo patriótico de não deixar a Alemanha de Mommsen monopolizar, de qualquer maneira, os altos estudos de numismática romana. Ou seja, esta obra, que é uma obra fundamental para o desenvolvimento da numismática como ciência, porque é uma verdadeira obra onde temos uma gramática de numismática do ponto de vista doutrinal, teórico, do ponto de vista prático, do ponto de vista descritivo, do ponto de vista do método. Esta obra, segundo um parceiro de Bablon, é justamente feita pelo desejo da França de se afirmar contra a Alemanha. Portanto, As Origens da Moeda, consideradas do ponto de vista económico e histórico, publicado em 1897, surge neste contexto. E nesta obra,
pela primeira vez se diz que a numismática não é apenas, ou que os estudos da numismática não são apenas de moedas romanas e gregas. Pela primeira vez se diz que não é apenas, enfim, o caráter das moedas metálicas que interessa, mas diz que é uma ciência que compreende o estudo das moedas em todos os seus aspectos. E tudo o que com isso se relaciona. Estudam, portanto, as moedas estudam-se tanto em si mesmas como nos documentos escritos que se lhe referem. E estudam-se do ponto de vista económico, legislativo, metodológico, artístico, mitológico, iconográfico, epigráfico, genericamente, toma-se válido esta definição de numismática até hoje. Portanto, a moeda antiga é considerada como um elemento fundamental para o conhecimento do passado. E podemos dizer que é justamente com Babylon, com Ernest Babylon, que a numismática toma o caminho de disciplina autónoma e o ponto onde a numismática verdadeiramente inicia o seu percurso bimodal, e já vamos ver o que é isso, bimodal, às vezes paralelo, de disciplina científica e de prática colecionista. E estamos, neste momento, no ponto de definir exatamente o que é a numismática. E podemos dizer que é com Babylon que a numismática, efetivamente, se pode começar a definir, porque sai fora do ramo, ou sai fora do contexto do colecionismo. Se a numismática começou como uma disciplina que promovia as coleções, como foram feitas ao longo de todo, eu acho que tem um diapositivo aí mais à frente, ao longo de todo o período moderno, se foram constituindo as grandes coleções dos papas, dos Médicis, dos homens importantes da Europa, portanto, a numismática era feita para fazer grandes coleções. Ora, a partir de Babylon, a numismática solta-se das coleções e toma dois caminhos distintos. Um caminho que é a numismática enquanto disciplina científica que se ocupa da moeda nas suas todas dimensões que acabamos de definir, e a moeda enquanto objeto de coleção e a moeda enquanto objeto capaz de poder ser transacionado num mercado de colecionadores. E as duas acessões, a acessão científica e a acessão colecionista e comercial, se quisermos dizer, como eu disse no início, não se opõem. No caso concreto, elas complementam-se e temos grandes colecionistas e grandes colecionadores que têm contribuído de forma inequívoca para o desenvolvimento da numismática como ciência. E não se anulam por uma razão muito simples, porque está muito bem definido por uns e por outros o limite da numismática como negócio e da numismática como coleção e o limite da numismática como ciência. E também está muito bem definido e muito bem entendido pelos colecionadores, evidentemente que há sempre aqueles que não serão sérios, mas não estamos a falar desses, estamos a falar da dimensão séria do colecionismo. Está muito bem definido que há uma regra, que há uma lei que determina exatamente como, do ponto de vista da participação dos indivíduos nesse negócio, se devem comportar. Há uma ética dentro do trabalho de numismática na sua acessão colecionista. Enfim, mas nós vamos aqui ocupar da numismática como ciência, e eu, se me ponho aqui a falar muito, depois não tenho tempo para falar de todo o resto. E, portanto, esta acessão científica, que começa justamente com Babylon, é uma acessão que implica obrigatoriamente que quer os colecionistas, quer os científicos tenham muito bem noção de que para se fazer uma ou outra, ou as duas, e por exemplo nós temos a Casa da Moeda da Bélgica que se ocupa das duas dimensões de uma forma completamente bem regulada, regulamentada, etc.
Uns e outros têm que saber que há vocabulário próprio e que há uma terminologia própria. Nós não dizemos um lado e o outro da moeda. Nós não dizemos de um lado e do outro, nós dizemos as faces da moeda. Nós dizemos que as faces, uma é o anverso, outra é o reverso, por exemplo. Nós não dizemos, por exemplo, nós temos que saber o que é que são cunhos, nós temos que saber qual é o processo técnico de cunhar moeda, nós temos que saber quando é que é, o que é um balancel, por exemplo, ou o que é um martinete. Há um conjunto, temos que saber, por exemplo, o que é um cunho do reverso e o cunho do anverso, temos que saber o que é um flan, temos que saber um conjunto, o que é um tipo, um conjunto vasto de termos, portanto, de vocabulário e de termos que são fundamentais, um vocabulário próprio para esta disciplina. Portanto, como diria Philippe Carrière-Son, a numismática nasceu do esforço da compreensão e da classificação daquilo que os colecionistas da Renascença e da Idade Clássica chamavam moedas e, portanto, em razão da sua aparência externa e não da aparência externa da moeda e não da sua função, não é por a moeda ter a capacidade de poder ser um elemento de troca que a moeda interessa à numismática. A moeda interessa à numismática porque a moeda, segundo o Philippe Carrière-Son, a moeda tem uma aparência externa que é visível em dois elementos fundamentais, desde logo, ícones e legendas. A moeda tem sempre ícones e legenda. A moeda tem um terceiro elemento que é o metal. E o metal pode ser ouro, prata, e uma coisa que nós normalmente chamamos o latão, ou bronze, ou cobre, ou ligas metálicas, etc, etc, etc. E todos estes elementos, e o estudo destes elementos, deste objeto, vai sendo ajustado, vai sendo ampliado, vai sendo desenvolvido para a criação e o fortalecimento da disciplina. A numismática, portanto, é como vimos, um ramo da ciência com uma metodologia específica, com um exigente grau de formação, que se ocupa do estudo da moeda metálica e do conjunto dos objetos moneteiformes que com ela se relaciona funcionalmente ou formalmente, portanto, ou funcionalmente ou formalmente, bem como daqueles objetos que, pela sua aparência externa, se lhe assemelham. Fichas, jetões, medalhões, etc. É a ciência que estuda as moedas, mas estuda as moedas no seu contexto histórico. Para um colecionador, o contexto histórico arqueológico não lhe interessa grandemente. Para um numismata, cientista, uma moeda sem contexto, sem origem, sem a proveniência exata onde foi encontrada, não tem pouco valor. Tem apenas valor colecionista e pouco mais. Portanto, a numismática é uma disciplina altamente especializada, divide-se em vários ramos, e há muitos, desde a oriental, a ocidental, a medieval, portanto, geográfica, cronológica, etc, etc. Por exemplo, a numismática medieval começa com as moedas bizantinas, da reforma de Anastácio, até à tomada de Constantinopla, e a partir do século X praticamente falamos da numismática portuguesa, a numismática francesa, bom, quando aos poucos, à medida que as nações se vão formando, que os países se vão formando, as numismáticas passam a ser nacionais. E bom, moeda e dinheiro não são exatamente a mesma coisa, porque, como nós vemos, um cartão de crédito é dinheiro. Um cartão de crédito implica em si mesmo dinheiro. Com ele eu posso comprar e vender coisas, posso comprar coisas, posso transacionar coisas, mas um cartão de crédito não tem valor nenhum em si mesmo. Se lhe retirarmos os códigos, se não tivermos nada na conta, não vale rigorosamente nada. Uma moeda metálica, ela vale sempre muito, vale sempre alguma coisa, e na antiguidade a moeda valia pelo peso de metal que tinha. E por isso era tão importante
saber o teor do metal, saber se o metal era puro ou qual era o grau de pureza desse mesmo metal. E, portanto, dinheiro e moeda não é exatamente a mesma coisa. Aquilo que permite trocar não é exato, ou que permite fazer trocas, não é exatamente moeda. Pode ser dinheiro, pode ter o valor, pode ter a função de objeto de troca, mas não é uma moeda. Uma moeda, como nós vamos ver, é uma outra. A moeda, segundo a maioria dos autores, e Aristóteles na política, é um meio para facilitar, apareceu para facilitar as trocas comerciais. E durante muito tempo esta é a ideia de que a moeda aparece para facilitar as trocas comerciais. Ora, se nós repararmos e se tivermos em conta o contexto em que aparece a moeda metálica no Mediterrâneo, e eu sublinho isto, se tivermos em conta, e já vou dizer qual é, o local onde ela aparece e a data em que aparece, e se verificarmos que há uma relação direta entre o aparecimento das primeiras moedas no Mediterrâneo e o desenvolvimento e a afirmação das polis na Grécia, nós no mundo grego, para ser mais precisa, nós veremos que não se pode, de uma forma direta, dizer que a moeda aparece para facilitar as trocas. E imediatamente nós, aqui no mundo ocidental e no nosso mundo hispano, e nós que somos arqueólogos, que é o meu caso, o que é que nós dizemos? Caramba, mas estudamos os fenícios, e os fenícios que são os reis do Mediterrâneo durante muito tempo, os fenícios não têm moeda durante muito tempo e portanto, são eles os reis do comércio. Os romanos só têm moeda a partir do início do século III a.C. E, todavia, antes eles têm comércio. Portanto, é importante que nós façamos uma relação muito ponderada entre esta visão mais ou menos tradicional, que aos poucos vai acabando, e portanto, vejamos quando aparece a primeira moeda e o contexto em que aparece a primeira moeda. E não tenhamos esta ideia imediata de que há comércio, que a moeda aparece para facilitar as trocas. E já vamos ver como não. Mas moeda, vamos lá outra vez, o que é uma moeda? Bom, reportando-nos às moedas antigas, uma moeda é um objeto metálico, portanto é sempre um objeto metálico, que tem um peso definido, uma dimensão definida, e a partir dessa dimensão definida e desse peso definido para a moeda padrão, ela tem múltiplos e submúltiplos. Portanto, uma moeda é digamos, um instrumento metálico que que se organiza num conjunto de elementos que se podem, portanto, que se podem dividir e multiplicar. Digamos, uma moeda organiza-se num sistema monetário. Em boa verdade, a moeda é um instrumento metálico que permite, em torno de um objeto padrão, fazer um sistema monetário. Mas é sempre metálica e o seu peso na antiguidade vale exatamente pelo valor que tem em metal. Em ouro, ou em prata, ou em outros metais não nobres. As moedas na antiguidade são, na maior parte das vezes, cunhadas, mas há muitas fundidas. Mas o ouro e a prata nunca, ou raramente, mas nunca são fundidas. E, portanto, as primeiras moedas que vemos aqui à frente, que são em ouricalco, desculpem, em eletro, são em eletro, que é uma liga metálica que existe na natureza, que tem uma grande composição de ouro e prata, e é o único local onde existe este eletro é nesta região aqui, onde é que está? Aqui nesta região da Anatólia, portanto, aparece pela primeira vez no santuário de Artemisa,
em Éfeso, temos aqui uma reconstituição do santuário de Artemisa em Éfeso, e estas primeiras, portanto, o santuário de Artemisa em Éfeso era uma das 7 maravilhas da antiguidade, e estas moedas aparecem nas fundações deste santuário. São moedas, como veem, que têm o anverso, no anverso têm um animal, temos desde leões, temos galos afrontados, temos outros animais, eu estava a ver se tinha posto aqui mais nenhuma, pus aqui um leão, temos aqui um lobo, são anepígrafos, portanto não têm nenhuma legenda, e uma das faces é exatamente esteriada para se ver a qualidade ou a pureza do metal. Estas moedas têm um cunho, como veem aqui, portanto têm uma espécie de um punção, que é o punção que garante que há uma entidade emissora pública que lhes garante autenticidade e autoridade. E outro dos requisitos fundamentais para uma moeda ser moeda é que há uma entidade que seja reconhecida pela comunidade que lhe dê valor, autenticidade e autoridade. Ou seja, eu não posso pegar uma moeda, fazer múltiplos e submúltiplos e cunhar moeda. Não, tem que ser uma autoridade que seja reconhecida por mim e por todos aqueles que habitam comigo e, portanto, normalmente é sempre uma autoridade pública. E nós vemos na Idade Média, quando é dada a autoridade a alguns privados para cunharem moeda, tem que ser o rei ou os reis que dão essa mesma autoridade. Eu estava a dizer que são anepígrafos estas primeiras moedas, há todavia uma que tem uma inscrição, e que vemos aqui, e que diz: eu sou o símbolo de Fanes. Aparentemente, eu lembro-me quando a saudosa professora Helena de Rocha Pereira foi minha professora, e nos dava estas moedas em História da Arte Antiga, ela nos dizia que muito provavelmente esta legenda terá sido posteriormente acrescentada para dizer, não para dizer foi Fanes que cunhou, mas para dizer eu pertenço a Fanes. Portanto, uma espécie de acrescento para dizer eu agora sou propriedade de Fanes. São estas moedas que têm um aspecto de ouro, mas que são, de facto, eletro, como disse. Eu estou a falar rápido porque estou a tentar apressar, senão não consigo andar rápido. Portanto, estas moedas aparecem no século VII a.C., na Lídia, na Anatólia, século VII a.C., e antecedem em muito as moedas romanas que aparecem apenas no início do século IV a.C. As primeiras moedas romanas não são estas que eu tenho aqui, estas são os denários que aparecem apenas a partir de 211 a.C., portanto, já no final do século III, são outras moedas que são em bronze e que aparecem, portanto, moedas enormes, que aos poucos tiveram que ser, digamos, reduzidas em termos de tamanho e de peso, pois pesavam 324 gramas as primeiras. Imaginam que era uma moeda enorme com 324 gramas no bolso. Estas moedas pesavam exatamente o valor da libra romana, e por isso pesavam 324 gramas. Aqui está a 324 gramas. Estas são os denários do final do século passado. E trouxe apenas aqui por curiosidade alguma das moedas cunhadas ao tempo dos romanos em Portugal. Trouxe aquelas que foram cunhadas em Paxiúlia, portanto na cidade de Beja, cunhadas entre 31 e 27 a.C., que têm a legenda toponímica Paxiúlia, enfim, e terão talvez Augusto, não se sabe exatamente, mas provavelmente Augusto no anverso, portanto no reverso Paxiúlia, dentro de uma cartela, e no anverso Augusto. E trouxe-vos também uma Dévora, que estava justamente à venda num leilão, não sabemos onde ela apareceu, e um leilão, enfim, não muito convencional, e que tem no anverso este assim, Augusto, com uma legenda que nos permite datá-la de 12 a.C., e no reverso a legenda toponímica em torno de uma grinalda de louros. Portanto, a origem da moeda metálica no Mediterrâneo Ocidental data do século VII a.C., na China é anterior, nós temos cunhagens na China de pelo menos 1100
a.C., teremos a circulação de alguns lingotes de ouro e prata na Mesopotâmia também antes, mas no Mediterrâneo esta moeda aparece nesta altura. Antes da moeda metálica, todavia, antes do aparecimento da moeda metálica, como faria o homem as suas trocas? Bom, podemos dizer que a troca mais imediata é aquela de pessoa para pessoa. Eu troco a minha caneta pelo computador de alguém. E o critério é ou tu aceitas ou não aceitas. O critério é o da aceitação entre indivíduos. Portanto, não há uma moeda que estabeleça um valor para o trabalho, nem um valor para as mercadorias, que estabeleça um teto, se quisermos, um valor que diga, ok, o meu dia de trabalho é 12 euros, ou o meu dia de trabalho é 1 euro, ou a minha casa vale 20 euros. Portanto, não havia esta forma de valorizar as coisas. Não, a valorização fazia-se. Eu dou-te o meu computador, tu dás-me uma caneta. Eu preciso de feijões, tu dás-me batatas. Enfim, estou a usar produtos que certamente não seriam assim feitos, mas digamos que esta ideia da troca direta, o troco, como se chama, dos produtos se fazia entre as pessoas. E podemos dizer que a primeira forma de avaliar, antes da moeda, de avaliar os produtos e avaliar os serviços, terá sido o gado. Aliás, a lei das 12 tábuas de Roma ainda fala das bestas, portanto do gado, como elementos de avaliação da moeda. Nós sabemos que, para aqueles que estudam a história clássica, a história romana, sabemos que a reforma de Sérvio Túlio, que dizem datar do século VI a.C., avalia a riqueza em asses. Ora, o as é justamente a moeda que aparece em Roma só no século IV, portanto, quarto antes de Cristo. Portanto, temos aqui um anacronismo. Não há no século VI, quando da reforma de Sérvio Túlio, moeda. E, portanto, verifica-se que esta transcrição é uma transcrição mais recente e que, muito provavelmente, se houve reforma ao tempo de Sérvio Túlio, a riqueza teria que ter sido avaliada em outras coisas, nomeadamente o gado, como era tradição. Mas os animais vivos não permitem justamente uma das características fundamentais daquilo que caracteriza a moeda, que é a sua capacidade de ser divisível. Não podemos dividir um animal em partes. Podemos, mas a verdade é que depois não podemos trocar as partes de animais eternamente. Porquê? Porque essas partes de animais, enfim, essas partes de animais depois apodrecem. Portanto, o caráter de perecibilidade desses objetos de troca não permite fazer as trocas e continuar a fazê-las eternamente. E, portanto, como é que, à parte disso, se faziam as trocas na antiguidade? Faziam-se dessa maneira, mas houve muitos objetos, outros, além do gado, que serviram de trocas. E justamente eu vou, e permitam-me, vou hoje, e rapidamente, porque já vi que o tempo está a avançar, vou tentar falar de um dos objetos que nos interessa a nós o máximo possível. E qual é esse objeto? É que entre os vários objetos e suportes materiais com que o homem soube fabricar dinheiro, aquele, segundo Keane, aquele que normalmente se chamou de moeda primitiva ou tradicional, as conchas ocupam, sem dúvida, um lugar de destaque. E porquê é que eu trago as conchas que durante muito tempo foram utilizadas na África, na Ásia, na China, etc. Porquê é que eu trago esta moeda aqui? Porquê é que eu trago as conchas, os cauri, aquilo que nós chamamos, os cauri, não estou a conseguir passar, porquê é que eu trago os cauri aqui? Porque nós temos imensos textos na nossa literatura portuguesa, imensos textos que nos falam de cauris. É claro que nós temos imensos textos fora da nossa literatura portuguesa, desde os geógrafos árabes que correram toda a África durante o período dos grandes impérios, entre o século XI e o século XVII, que nos falam dos cauri, e que nos falam, como por exemplo no reino do Mali, eram os cauri, que eram a moeda de troca. E
temos na nossa literatura portuguesa um conjunto imenso de informações que nos falam deles. E informações à qual nós não temos dado grande importância, e que nos falam, por exemplo, de manilhas, e falam de búzios. E aqui temos esses búzios. Estes búzios que, como eu disse, eram uma moeda corrente no Império do Mali, no Império de Songhai. E estes cauris, estas conchas brancas de rara beleza, pescavam-se, se assim podemos dizer, em Zanzibar, em Moçambique, pescavam-se na Ásia, na América e na Oceania, eu quero dizer, correram todo o mundo, mas pescavam-se sobretudo em Angola, na ilha de Angola. E esta moeda, ou estes cauris, foram utilizados como a verdadeira moeda do Reino do Congo. E foram utilizados como a verdadeira moeda ao ponto de se organizarem como um verdadeiro sistema monetário. Porquê? Se o Zimbo, esta moeda chamava-se no Reino do Congo Zimbo, não se chamavam cauris, chamavam-se Zimbo, e tinha uma aceitação generalizada. Era o rei do Congo, o Manicongo, que controlava a circulação monetária, era o rei do Congo que mandava recolher na ilha, em Luanda, esta moeda, e tinha um monopólio, portanto, o rei do Congo, desta mesma moeda. Esta moeda tinha organizava-se, como eu disse, num sistema monetário, 10.000 conchas valiam um lufucu, 20.000 um cofo, etc, etc. Portanto, havia puro, o meão, o cascalho, havia toda digamos, uma organização desta moeda, que enfim não dá tempo para estarmos a explicá-la toda, deste Zimbo, que era de facto uma moeda que fundamentou o comércio praticamente de toda a África ocidental e central. Por exemplo, na relação do padre Mateus Cardoso, de 1625, uma carta onde ele fala das peripécias da viagem de Luanda para São Salvador do Congo, diz, a certa altura, portanto, e nos mandou, o rei do Congo, um grande porco de presente, 10 alqueires de massa, 10 cofos de Zimbo, moeda desta terra, que são sertães, espécie de caramanjos muito pequenos, e continha 10 cofos. E, portanto, e continua a falar disto. O governo lusitano, da época, estimava de forma correta o valor destas conchas, ao ponto de que havia, de facto, um sistema que relacionava os dinheiros portugueses com os próprios cofres. Vemos os reais, 5.000 reais valiam um bonde, 10 lifoceus e 100 fundas, etc, etc. Portanto, temos um verdadeiro sistema monetário que funciona com moeda metálica e uma moeda que seria uma pré-moeda, na nossa teoria, sim, eu vou acabar, que seria uma moeda, tem uma moeda, portanto, uma pré-moeda, aquilo que seria uma pré-moeda funciona exatamente como uma moeda que se compara e se organiza em função da moeda metálica portuguesa. E o medo de que esta moeda metálica portuguesa pudesse pudesse, de alguma forma, contrariar o poder do rei em Portugal, do rei português e dos interesses do rei português no Congo, faz com que o rei Dom Manuel tome medidas. É que, a certa altura, e sobretudo depois de Dom João III, e sobretudo durante o século XVIII, portanto esta moeda funcionou até praticamente, até meados do século XIX, e já vamos ver porque é que acabou, o negócio dos escravos é feito com esta moeda. As transações negreiras são feitas com Zimbo, e são feitas aqui, são feitas no Benin, são feitas na Guiné, são feitas na mina, portanto todo o comércio da mina, em vez de ser feito com o dinheiro português, com o dinheiro metálico, é feito com estes cofres e portanto com este Zimbo.
E de tal maneira, o rei português, onde é que eu tenho? Portanto, eu disse logo que havia de haver aqui algum problema. O rei português se preocupa com estes zimbos, ao ponto de criar Dom Manuel criar como é que se diz? Criar uma lei que diz que quem circular com esta moeda ou a trouxer para dentro de Portugal ou a fizer circular no trato da mina será açoitado ou perderá, inclusive, a possibilidade de vir para o reino. E esta moeda, como vemos, é uma moeda que funciona, como vemos, ou como os textos nos dizem, funciona praticamente até ao século XIX. E funciona de uma maneira que não eliminou, por exemplo, a existência dos panos, sobretudo da ráfia, dos panos em ráfia, que são outra mercadoria moeda, mas os panos ráfia não têm a capacidade, ou os panos em ráfia, não têm a capacidade de se introduzir no tráfico negreiro. E, portanto, são a moeda local. E digamos que, por exemplo, todos os missionários portugueses acabam por transacionar em panos também, mas estes pequenos pedaços de tecido feitos à base de fibras de palmeira e de bordão, que eram sobretudo de origem do Congo e do Lubango, ainda hoje são extraordinariamente ricos e importantes. Estes panos são muito, de muito valor. Estes panos traduziam riqueza, poderiam inclusive traduzir a riqueza do número de escravos, porque eles podiam ser contabilizados em termos do número de escravos, mas nunca tomaram o papel do zinco. E portanto, esta moeda é uma moeda que precisamos até hoje ou precisamos nós hoje, historiadores, de trabalhar com mais intensidade. Há bastante literatura, e há bastante literatura que foi escrita durante os anos 50 e 60, mas não há uma literatura que nos permita efetivamente perceber como é que esta moeda funcionou em termos da própria economia portuguesa e em termos dos interesses de Portugal em toda esta região do Reino do Congo. Mas, paralelamente a estes mesmos zimbos, nós temos outras moedas e hoje, ou outros elementos de riqueza, ou outros elementos que permitiram fazer trocas e que também permitiram em toda a África fazer as trocas e que nós hoje estamos a estudar em função da arqueologia, que são as miçangas, as contas de vidro. Até há muito pouco tempo também se dizia que as contas chegaram com os portugueses. Nós vemos, com os europeus, nós sabemos hoje que em toda a África, incluindo na África Ocidental e na África Central, há miçangas vindas da Ásia e vindas, sobretudo, da Índia e da zona do Índico, vêm a partir do Madagascar e por aí fora, e ao longo dos rios, nomeadamente o rio Níger, o rio Congo, evidentemente, o rio Níger, temos uma série de produtos que nos vêm do Índico e que nos vêm muito anteriormente à chegada dos europeus, o que nos permite perceber como o islamismo, a partir do século VIII, sobretudo a partir do século VIII, tem um papel fundamental no comércio de toda esta zona de África. E que esse comércio não se faz com moeda metálica, mas se faz justamente com zimbros, e se faz, ou com cauris, e se faz com contas, com estas miçangas, algumas delas vindas, inclusive, da Mesopotâmia. E temos hoje, portanto, este desafio que é trazido pela arqueologia para a história, e temos uma série de textos que eu vos trago aqui, por exemplo, os Monumenta Missionária Africana. Aqui temos um texto do Monumenta Missionária Africana 5, a sua página 386, que diz: a ilha será de 5 léguas de comprido e de largo menos de uma meia légua, e as partes, um tiro de arcabuz, terra muito baixa, e areia de apenas tal. Nela tem o rei do Congo a sua mina de moeda, que se chama zimbo, e são certos búzios pequeninos que se pescam e correm por moeda em todo o seu reino, e para cobrança destas rendas tem ali um capitão português. Portanto, temos uma série de indicações. Os Monumenta Missionária Africana, como nós sabemos, são fundamentais para o estudo da nossa história da África. Além dos zimbos,
temos as manilhas. Portanto, temos aqui alguns zimbos e temos as manilhas, são algumas pré-moedas, eu vou avançar, temos as manilhas. As manilhas que muitas vezes vêm associadas a peças. Peças são os escravos, como vocês sabem, e que também poderiam valer dinheiro. As manilhas também têm valor de dinheiro. Temos aqui as manilhas e algumas delas, as primeiras inglesas, as últimas inglesas, as francesas, as portuguesas e as africanas. Estas manilhas, também elas, estas braceletes, também elas valem dinheiro. Portanto, temos hoje, e é temos hoje este valioso património que nos é trazido cada vez mais pela arqueologia, e a arqueologia tem-nos demonstrado que de facto há um sistema monetário e que em período completamente do mundo já monetizado, do mundo ocidental, que tem um comércio a nível mundial, temos um mundo que funciona na África com uma ou outra moeda que tem uma correspondência com uma moeda que nós diríamos que é a moeda metálica e que esta seria uma pré-moeda, mas que não é. Portanto, não podemos falar de pré-moeda e moeda na África e temos que falar digamos, num sistema colaborativo de moedas, num sistema de adaptabilidade de moedas, que são simultaneamente riqueza, mas que são simultaneamente objetos que marcaram este comércio dos escravos, sobretudo, não apenas, mas dos escravos, sobretudo. E tenho aqui o texto de Dom Manuel, que diz mesmo: defendemos que toda a pessoa, qualquer qualidade e condição, que seja ali estrangeira como natural, não seja tão ousada que tenha ou possua ou trate nestes nossos reinos, ou de fora para eles, ou deles para fora, conchas, cauris, contas pardas e de outras que na mina valem, ou em diante valeram, que da Guiné vêm, ou lambéis, sob pena de serem publicamente açoitados, se for pessoa em que caiba pena de açoites, e mais perder por esse mesmo feitio para nós sua fazenda. Enfim, eu não me quero alongar, queria apenas dizer-vos que ao trazer-vos trazer-vos este pequeno leque daquilo que seriam pré-moedas, vos trago uma nova proposta a vocês historiadores para trabalharmos o mundo do trato atlântico, do comércio, do trato dos escravos, do mundo que traz milhões de pessoas para fora da África a partir de outros elementos. E deixo-vos aqui uma escavação que foi objeto de um trabalho arqueológico dirigido pela equipa da Universidade de Coimbra para a construção do dossiê de Banza Congo a Património da Humanidade, e agradecemos sempre a nossa queridíssima ex-ministra e sempre ministra Rosa Silva, que nos permitiu e nos convidou a Universidade de Coimbra para fazer este trabalho que eu dirigi. Trago-vos aqui justamente uma rainha do século XIX que foi enterrada com todos estes búzios na cabeça, ou como se diz, na cabeça, no colar, nas luvas, nos pés, que estavam quer as mãos, quer os pés cobertos por luvas e pantufas de ráfia, e que esta nossa rainha nos trouxe para a historiografia outro elemento fundamental que desconhecíamos, mas que os textos mostram, mas para o qual não temos dado muita importância. As viagens, os textos de viagens, nomeadamente do Tenente-Coronel Zacarias, mostram que havia, por falta de missionários, porque morriam muitos, aliás o Congo era entendido como o caldeirão da morte, por falta de missionários, tinham que se guardar os corpos para serem enterrados posteriormente, quando houvesse missionários para os enterrar, e as próprias subidas ao trono tinham que esperar que houvesse missionários para poderem ser os reis entronados por um missionário. E então o que é que se fazia desses corpos que morriam? Eram embalsamados segundo um sistema, que é o do fumigamento, e que é um sistema extraordinário que estamos cada vez mais a vir aprendendo, que os textos nos falavam, mas que nós nunca vimos, e que este esqueleto nos mostra, do ponto de vista arqueológico, de como, de facto, os nossos textos que estão publicados
e dos quais nós damos pouca importância até hoje, nos mostram como ainda temos muito para saber sobre a história da África pré-colonial, colonial e de como os povos locais, as tradições locais se mantiveram muito para lá da presença portuguesa neste mundo. E, portanto, através da numismática, queria chamar-vos a atenção, a vocês, historiadores, para se chegarem ao estudo da moeda e de outros contos, para contar algumas contas que ainda temos para fazer com a nossa história. Desculpem ser tão rápido, mas há muito para dizer. Muito obrigada a todos. Obrigada pela vossa paciência. Então, queríamos então agradecer à doutora, desde já mais uma vez a presença, e queríamos então perguntar se alguém tiver alguma questão para escrever no iPad, por favor, que a gente depois vai fazer chegar a pergunta à doutora e será respondida agora no momento, por favor. Eu sei que é um desafio muito difícil, porque em 45 minutos, foi um bocadinho mais, eu tinha que dizer muita coisa, eu tentei dizer muita coisa e, portanto, obviamente que tudo é superficial, como perceberam, e, portanto, não esperem que eu tenha feito aqui uma lição, uma grande lição de numismática. O que eu fiz foi pequenas coisas para superficialmente vos chamar a atenção para alguns dos temas, e vejo que há aqui muita gente conhecida, que sabe muito mais disto do que eu, e que há aqui, vejo aqui muitas pessoas bem interessadas, muitas pessoas a quem eu reconheço muito mérito, que estão aqui. Muito obrigada por terem vindo. Acho que alguém está a falar, mas eu não consigo ouvir. Se alguém quiser falar, dizer alguma coisa, algumas palavras para a doutora ou sobre a apresentação, também esteja à vontade. Boa tarde. Eu estava aqui a escrever, porque como tinham dito para escrever que depois transmitiam, eu estava aqui a tentar escrever o mais rápido possível para não haver muito tempo de silêncio. Pronto, primeiro que tudo queria agradecer a apresentação. O meu nome é João Matos, sou aluno do mestrado em História Antiga na Universidade de Évora. Estou ainda numa fase assim muito inicial da minha tese, pronto, ainda estou no primeiro ano do mestrado, mas que será, tudo indica, uma tese de História Económica que juntará em grande parte as moedas como ponto de partida, porque irá tentar estudar um pouco a forma como as moedas romanas, ou de período romano, cunhadas no território que hoje chamamos de Algarve, são representativas daquilo que seriam as rotas comerciais e a influência do Círculo de Cádiz na economia romana em toda a zona circundante do Estreito de Gibraltar. Eu queria perguntar à professora de que forma é que se pode afirmar que estas representações não só são símbolos de poder, no caso de, digamos, bustos e de poder militar e tudo isso, mas também como as representações podem ser símbolos das atividades económicas para as quais as moedas se destinariam a dar resposta e para as trocas comerciais em que seriam utilizadas. Obrigado. Bom, as representações, eu posso responder ou querem fazer várias perguntas e eu respondo a seguir, é como quiserem. Pode responder, doutora. Obrigada, João Matos. Vai ter muito que trabalhar, que essa questão das moedas na desembocadura, das moedas romanas na desembocadura do Guadiana, é de facto um tema que tem dado pano para mangas. Nós conhecemos muito bem os trabalhos da nossa querida Francisca Chaves Tristán, a Paquita Chaves, que tem trabalhado muito a parte mais alta do Guadiana, mas conhecemos também os trabalhos do António Marques de Faria e outros, enfim, os próprios trabalhos do saudoso, estou-me a esquecer, nosso querido aí de Faro, que tinha
o impronto Fraga da Silva. Temos uma série de pessoas que têm trabalhado essas moedas e, de facto, tem muito que trabalhar, mas ainda bem que está a trabalhar porque é um tema muito, muito interessante. A questão da simbólica das moedas, ela é muito variada e há muitas, digamos, os anversos é normalmente são mais consensuais, os anversos são praticamente identitários. Nós podemos dizer que até ao século I a.C., os denários romanos, desde a sua cunhagem, tinham praticamente, não apenas, mas além de Roma, tinham depois algumas divindades e muito raramente fugiam dessa questão identitária. A deusa Atena, que andou por todo o lado, por todo o tempo, também nas moedas gregas. A questão dos reversos é muito mais interessante. Porque é muito mais variada, mas se nós virmos, por exemplo, as moedas cunhadas em toda aquilo que o Leandro Villarronga chamou a zona latina, que engloba essa zona do Guadiana, ou seja, as moedas que tinham uma legenda em língua latina, porque nós sabemos que há na Espanha moedas cunhadas com linguagem, com escrita libiofenícia, grega, enfim, Ibérica do Norte, Ibérica do Sul, portanto todos esses ibéricos e latino. Essa zona latina nós encontramos sistematicamente, o caso de Mértola temos as espigas, o caso de Laélia temos arados, o caso de Cárbola temos espigas, arados, temos, o que é que temos mais? Temos uma série de elementos que nos ligarão a algumas atividades agrícolas. Bom, qual é a simbólica delas? Tem certamente uma simbólica, ter uma simbólica a ver com quem as cunha mais do que o povo de quem as cunha. Mas muitas destas moedas elas eram cunhadas pelas cidades, não é? E por isso mesmo elas têm o topónimo. E, portanto, digamos que são as autoridades municipais ou as autoridades as autoridades das cidades, não quer dizer citadinas porque é um termo atual, portanto, as autoridades das cidades que lhe aplicam uma simbólica própria. Temos muitos atuns, as de oçónua e as de balsa, temos atuns, temos barcos. Portanto, eu acho que há um estudo interessante para fazer, mas temos outra coisa, que temos, por exemplo, a Paquita Francisca Chávez Tristán, eu digo sempre Paquita porque é a minha querida amiga, tem as moedas que estudou que têm um A, e essas moedas que têm um A reuniriam em torno delas uma eventual confederação de comerciantes, negociatórios que atuavam na zona do Guadiana. Enfim, a verdade é que a simbólica dos tipos, da verso e da reverso, é uma temática interessante, e a história da arte tem aí um campo interessantíssimo para trabalhar, mas a história económica, evidentemente, que também felicito, e qualquer coisa que precise, estarei disponível para enfim, trocar conversa, trocar alguma informação consigo. Em Paxiúlia temos apenas uma legenda toponímica, como sabe eu trabalho em Paxiúlia há muito tempo, não é? Temos uma legenda toponímica, mas temos também uma senhora sentada numa cadeira que normalmente é entendida como Pax. Certíssimo, senhor. Muito obrigado pela resposta. É assim, esta minha pergunta de partida, que ainda está assim um bocado por definir, surgiu a partir, pronto, das semelhanças, que são claramente visíveis, entre as representações das moedas do território que achamos Algarve e as moedas cádiz, ou seja, são frequentemente representados os atuns, e depois aquela simbologia muito, digamos, pouco digna para moedas imperiais e para moedas que não diga isso, pouco digna ou menos digna, não diga isso. Pouco digna, tanto no sentido de... Eu há bocadinho disse que nós temos de ter um vocabulário e uma terminologia. Digno e indigno acho que não faz parte da terminologia de ninguém, nenhuma das variantes. Uma terminologia menos trabalhada. Tem uma certa representação assim um pouco artesanal mais e rústica, é aquela digamos, menos rústica. Digo assim, sou um bocadinho melhor. Mas se quer comparar as moedas de Cádiz, não se esqueça de comparar bem as de Alcácer do Sal, porque não se esqueça que temos o Hércules, o Melcarte, evidentemente, e essas são efetivamente aí no anverso bastante importante. Sim, senhor. Muito obrigado. Nada. Bom trabalho.
Se ninguém tem mais nenhuma questão, vamos dar um tempinho para ver se alguém quer escrever ou se quer falar diretamente com a doutora. Eu acho que as pessoas ficaram confundidas com toda a minha apresentação, que foi toda, como nós dizemos, uma linguagem informal, a esgalhar, não é? Passei de uma coisa para a outra, mas eu de facto queria muito trazer para este tema a questão de outras moedas que funcionaram com a moeda metálica no comércio, até há muito pouco tempo no comércio africano, e qumuito falamos do trato da Índia, que é ou do trato da mina, desculpem, que é uma coisa altamente importante, é muito importante que nós, enquanto historiadores, tenhamos conta que também aqui não tratamos nem de civilizado, nem incivilizado, nem mais, nem menos, não fazemos graus, mas falamos de colaborativos, como eu falei, de complementaridades, eu diria até que por falta de abastecimento de moeda portuguesa, esta moeda financiou-se mais. E não tive tempo de dizer uma coisa muito interessante. Esta moeda, os Kauri acabaram por se destruir, isto levava-nos para outro tema interessante da moeda, ou acabaram por se destruir, acabaram por perder valor a partir do momento que começam a chegar à África toneladas e toneladas e toneladas de cauris trazidos do Brasil, nomeadamente da zona sul da Bahia, do estado da Bahia, de pior qualidade, ainda por cima em grande quantidade, e aconteceu aquilo que acontece com uma lei que nós conhecemos muito bem, quem estuda numismática, é a má moeda retira do mercado a outra, e portanto inundou, inflacionou e acabou por perder importância esta moeda, que era uma moeda de facto não apenas nacional, mas uma moeda importante neste comércio dos escravos. Boa tarde, sou Paulo Viana e pronto, sou colecionador, não sou aqui estudante nem nada, porque já formei-me noutra área. Pronto, eu aqui uns tempos a ver um programa de televisão por cabo, e eu tinha a ideia que as civilizações americanas, neste caso, elas apresentaram como as astecas, eles apresentaram tipo, pareciam uns machados. E depois houve lá um historiador, porque era para ver se era veracidade ou não, e ele disse que encontraram uns textos espanhóis onde indicava que era um missionário ou um negociante que via em mercados, digamos mercados lá da zona, em que na realidade aquilo representava moeda. Mas era como eu estava a dizer, eu pensava que essas civilizações, como os maias, sei que os maias não tinham moeda, pensava que essas civilizações todas não tinham, digamos, o conceito de mercados, de moeda. Isso é verdade ou não será? Não sei se tem esse conhecimento. Da mesma maneira que há todo um trabalho para fazer para a África, eu chamei aqui a África porque nos diz diretamente a respeito, há todo um trabalho para fazer relativamente à América do Sul e à América do Sul e à América do Norte e por aí fora. E a toda a China, aliás, a China tem pré-moedas, e a toda a Península Ibérica. Nós temos cada vez mais os espetos, que são estudados por nossos estudantes, por exemplo, para a história, ou temos algumas pepitas ou fragmentos de prata que circularam como pré-moeda. A questão das trocas, a troca direta é uma coisa que implica uma capacidade de abstração inacreditável, não é? Quando eu digo, eu troco o meu computador, eu digo sempre, troco o meu computador pela tua esferográfica, isto implica uma capacidade de abstração absolutamente inacreditável, que é, eu não dou valor efetivo, um valor real, não existe esse valor real. O meu computador, nós sabemos hoje que um computador vale mais que uma esferográfica, porque nós temos uma moeda que estabeleceu essa diferença. Mas, ao nível da troca direta, nós conseguimos trocar coisas completamente dispares. Eu sou capaz de trocar um boi pelo casamento, pelo vestido para a minha filha, por exemplo, sei lá o quê. Não tenho uma filha, mas faz parte. Enfim, e digamos que esse momento deverá ter existido num momento muito antigo, ou esse processo deverá ter existido num momento muito embrionário de evolução das sociedades. À medida que as sociedades evoluem, à medida que
Reparem, porque é que a moeda aparece quando a polis se desenvolve? Aparece quando a polis se desenvolve porque a polis implica o aparecimento de um novo grupo social, um grupo que não produz para comer. Os mestres, os que vão construir os templos, os que vão fazer as obras de arte, não têm tempo para estar simultaneamente a trabalhar como mestres e a ir cultivar os alimentos para comer. Então, esse grupo de indivíduos começa cada vez mais a necessitar de algo que lhe permita ir comprar as coisas, trocar, portanto, alguma coisa por alimentos para sobreviver. E evidentemente que é nesse contexto que começa a aparecer a moeda, em que o trabalho de um e o trabalho do outro é avaliado em função de um objeto único. Esse objeto tem múltiplos e submúltiplos. Então, o mestre, se calhar o escultor, não sei se ganhava se não, mas um escultor ganharia muito mais do que o indivíduo que, pura e simplesmente, estava a partir pedra. E, portanto, digamos que essa capacidade permitia colocar os mestres todos ao mesmo nível, os partidores de pedra todos ao mesmo nível. E se aconteceu isto nas nossas sociedades a partir do século VII, portanto, há esta moeda, há uma moeda metálica, mas nós vemos que, apesar da moeda metálica ter entrado em África, a moeda metálica não destornou um outro tipo de moeda, mas é um objeto que também ele próprio tem esta capacidade de ser avaliado em múltiplos e submúltiplos. Ora, na América do Sul, nós temos também, e sabemos hoje e cada vez mais, que essas sociedades não faziam apenas troca direta, elas tinham instrumentos, tinham elementos que, e nomeadamente em prata, evidentemente, em metais, porque o metal é uma coisa que eu posso trocar, que não se corrói, em metais e que se trocavam de uns para outros, e portanto esse trabalho está todo por fazer, mas cada vez mais temos alguns dos nossos antropólogos e dos nossos etnoantropólogos a trabalhar na América do Sul sobre isso. E penso que mais tarde ou mais cedo, e tudo isto é aquilo que eu chamo a etnoantropoarqueologia ou arqueologia histórica, que é o cruzamento de textos, porque estas sociedades não nos deixaram textos, mas nós temos textos depois indiretos, cruzamento dos textos escritos, históricos, com a arqueologia, com a etnografia e com a antropologia. E acho que temos aqui um campo multidisciplinar muito interessante para trabalhar e que as nossas universidades devem desenvolver, e a nossa, particularmente a nossa Universidade de Coimbra, onde a numismática de facto é uma disciplina que funciona neste caráter multidisciplinar, tem capacidade de produzir novo conhecimento. Certo. Obrigada. Obrigado eu. Alguém fez aqui uma pergunta? Eu não sei a que moeda se está a referir. O Pedro Bessa pôs-me aqui uma pergunta que é: as moedas encontradas em território nacional com a legenda Bora e Tamusiense já têm o seu local de cunhagem conhecido? Bom, eu não sei a que moeda se está a referir, porque há umas moedas de Évora, evidentemente, das quais só se consegue ler Bora. Eu não sei se está a falar de moedas de ouro ou se está a falar de moedas de prata, de bronze. É que eu, destas moedas de Bora, as que me lembro é as muniquip, há umas moedas suevas, que se diz que são suevas, que poderão ter o município de Bora, mas não sei. E as tamusiciências, eu confesso que não sei a que é que se refere. Confesso a minha completa ignorância relativamente a essas. Digamos que os romanos jamais escrevem ensis, nós temos cirpensis, que é uma única moeda que conhecemos que terá sido cunhada em Serpa, porque diz cirpensis. Cirpensis é o dativo, portanto é o cirpensis dos de Serpa. Ora, os romanos nunca escreviam assim. Os romanos escreviam Calagurris, Paxiulia, Augusta Imérita, Ébora, Iberalitas Iulia, etc. Portanto, o topónimo é escrito, portanto, deste modo. Agora, o tamusiensis eu não sei, confesso que não sei a que moeda, a minha absoluta ignorância, e não sei a que moedas se refere. Como vê, não sei tudo. Peço desculpa de não poder responder à pergunta, mas de facto não sei que moedas são. Se me puder esclarecer mais.
ou alguns que estão aqui, eu vi que há aqui algumas pessoas ligadas ao colecionismo, que saibam, podem dizer alguma coisa. Doutora, o Pedro Bessa, nosso colega, escreveu moedas encontradas em território nacional com a legenda Bora e está muito. Foi isso que eu estou a responder, mas eu não sei. Pronto. Eu não sei, confesso. É essas que eu estou a responder, eu não sei. É o que eu estou a dizer, alguns colecionistas aqui presentes provavelmente conhecem melhor estas moedas do que eu. Porque eu não conheço, não sei a que moedas se refere. As de Tamusianos, não sei os que são, mas sei que as de Bora é um local de cunhagem perto do que hoje em dia é a província de Jaén, e que tinha uma representação, se não me engano, com uma vaca e uma divindade do outro lado. Ou um animal, um cavalo. Ou Essas são as da Alcaudete, acho que se chama assim, não é? Sim, creio que é isso. É Diga? isso mesmo. Não é? É umas da Alcaudete ou que é? Sim, que são aços, são moedas em bronze. Eu há bocado perguntei se me sabia dizer que moedas eram. São essas moedas em bronze. Sim, já sei quais são. Sim, não faço ideia. Sim, eu sei que isso é são umas moedas muito interessantes e algumas delas terão, inclusive, como é que se diz? Uma legenda latina, mas que terão um tipo ibérico, não é? São essas. Não se sabe. Há muitas moedas cunhadas na Península Ibérica que ainda não se sabe onde é que são exatamente os locais. Por exemplo, uma eu tinha, se tivesse tido tempo de mostrar, Dipo. Dipo é hoje uma discussão imensa, porque, por exemplo, o Rui Macaloto continua a escavar em Evramonte, acreditando que Dipo pode ser Evramonte, onde apareceram algumas moedas, mas, por exemplo, os espanhóis dizem que Dipo é ali junto ao Guadiana, perto a Conistorges. Eu, por exemplo, continuo a achar que Conistorges, não há nenhuma moeda, mas continuo a achar que Conistorges pode ser na zona de Beja, e o Almagro Gorbea acha que Conistorges é Medellín. Portanto, mas Dipo, que tem moedas cunhadas, ainda não se sabe. Por exemplo, outra cidade que cunhou moeda, e que nós temos algumas dessas moedas, com a tribo Sérgio ainda por cima, que leva para a zona de Santarém, Brutóbriga, também não sabemos onde é essa cidade. Portanto, algumas moedas ainda não sabemos exatamente onde são as cidades. Se ninguém tem então mais nenhuma questão, queríamos novamente agradecer à doutora a presença e deixar aqui também já informado aos restantes colegas que o próximo workshop que iremos fazer irá ser em junho e será sobre a história do Brasil. Portanto, pronto, agradecer em nome da Comissão Histórica à doutora pela sua presença e parece que está tudo. Muito obrigada por todos e peço desculpa por ter feito tudo tão a correr e ter eventualmente decepcionado alguns que esperariam uma outra conferência. Muito obrigada a todos e boa tarde.